Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tributação Sem Complicação, um programa de iniciativa da Câmara de Assuntos Tributários da Federação do Comércio, com apoio da Casa, para trazer aos espectadores do nosso programa informações de forma didática, de forma transparente, de forma cristalina, sobre a tributação de uma forma geral, de uma forma ampla e para que todos tenham acesso a uma informação de qualidade. Hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa vai ser com Bruno Branco. Bruno Branco é hoje o vice-coordenador da CAT, da Câmara de Assuntos Tributários aqui da Casa. É um consultor tributário com mais de 20 anos de experiência na área do ICMS, que é o tributo hoje que nós iremos tratar. É um especialista em gestão fiscal e assessor tributário da ASDAB e do Sindatacados. Uma pessoa que tem um amplo conhecimento, é conhecido do mercado como especialista em ICMS, que entende profundamente, não só do ponto de vista legal, como também as repercussões econômicas do tributo para os empresários e também para os contribuintes, de uma forma geral, e vai ser um papo interessante que a gente precisa entender não só sobre o imposto, como entender também as repercussões econômicas desse imposto no nosso dia a dia. E é em cima disso, Bruno, que primeiro agradeço a tua presença. Obrigado, Sérgio. Eu acho que o primeiro papo que a gente tem que ter é explicar um pouquinho o que é o ICMS, já que a gente está falando para o público em geral. Eu acho que vale a pena explicar o que é o imposto, como ele incide e quais são as repercussões dele do nosso dia a dia, para o dia a dia do empresário e para o dia a dia do consumidor final. Sim, perfeito. Obrigado pela oportunidade, primeiramente. E essa pergunta é uma pergunta que a gente poderia levar aqui facilmente 1 hora para explicar, mas o ICMS, ele nasceu como ICM, era um imposto sobre circulação de mercadorias, e depois foi incorporado também a taxação sobre a prestação de serviço de telecomunicação. O ICMS, principalmente para o comércio, posso afirmar que é o imposto de maior peso. É um imposto que faz realmente diferença na formação de preço e no custo do produto final. Então, assim, minha experiência na área, eu posso afirmar que para o empresário, ele tem uma gestão cuidadosa no que tange a apuração do ICMS, o aproveitamento dos créditos, a possibilidade de incentivos fiscais, faz toda a diferença no preço do produto final, no custo e na manutenção da atividade dele no longo prazo. O ICMS é um imposto muito complicado, é um imposto que tem 27 estados, né, com a federação também, com Brasília, e cada um com uma legislação diferente. O imposto ele veio se complicando ao longo do tempo, essa é uma realidade do ICMS, ele veio ao longo do tempo se complicando. A partir de 2009, com a implementação em larga escala da substituição tributária por antecipação, o imposto se complicou ainda mais. Implementamos ainda a pauta fiscal, que depois foi objeto de julgamento também nos Supremos Tribunais com esse questionamento. E essa sofisticação do ICMS ao longo dos anos é que, com certeza, causou bastante problema para os empresários. Tanto sob o ponto de vista de custo, como também incorrendo em diversos erros de apuração, de aproveitamento de crédito, e isso hoje é um peso dentro da sistemática tributária do nosso país. Então o ICMS ele realmente tem uma importância, não somente por ser o tributo de maior carga tributária, como também de maior complexidade. Assim, mesmo que os contadores briguem comigo para falar que imposto de renda é mais complicado, mas o ICMS, pela quantidade de estados e legislações diferentes, ele acaba tendo uma complexidade, principalmente para empresas que têm filiais em outros estados. E esse é um ponto que realmente faz bastante diferença no imposto. A gente vê também, Bruno, percebe sempre a questão da guerra fiscal. Ouve falar muito da questão da guerra fiscal. Então, empresas que estão no estado, mas na verdade operam por outro estado, ou têm filiais que utilizam para determinados benefícios fiscais. Então, essa guerra fiscal, ela está piorando, a sua avaliação é que ela está piorando, e de que forma a Bahia, ela é de alguma forma prejudicada ou tem ganhado de alguma forma em cima disso? Então, esse é um tema interessante, Sérgio. A guerra fiscal ela já foi muito mais, já teve um momento entre 2013 e 2015 que foi o ápice dessa guerra fiscal.
essa chamada competição tributária do ICMS, ela começou lá em 2002. Sim. 2001, 2002, você tinha os estados iniciando essa captação de projetos e investimentos através dos incentivos fiscais. É o uso do imposto como atrativo de empresas para geração de emprego. Isso, é o uso do imposto como uma ferramenta de atração de investimentos, manutenção de emprego, competitividade, também gestão, vamos dizer assim, da nossa federação como um todo, né? Temos um país muito grande, com diferenças regionais gritantes. Sim. E que isso, ao longo do tempo, serviu e funcionou. Temos diversas teses de mestrado, apresentação de doutorado, que confirmam que os incentivos fiscais concedidos ao longo do tempo, eles foram benéficos para a atração de investimentos para locais onde não tinha nenhuma potencialidade ou vocação natural para para ter indústrias ou centros de distribuição. Haja vista, não quero nem colocar Manaus nesse meio, porque já é um outro mundo à parte, mas principalmente o norte e o nordeste aqui do país e o centro-oeste foram regiões que foram, vamos dizer assim, esquecidas ao longo do tempo por essa política federal, né, pelo governo federal, para estimular investimentos privados. E isso acabou tendo a guerra fiscal. Em 2015, você teve as emendas constitucionais, você teve convênio também. Em 2017, a gente teve o auge, que foi com, na época, o presidente Temer editando a Lei Complementar 160 e pondo não vou dizer um fim, mas um regramento na guerra fiscal. Sim. Onde nessa lei e o convênio 190, você criou-se um prazo e regras para a concessão dos incentivos até 2032. Se criou uma barreira, que essa barreira é uma barreira forte, que é de alteração dos incentivos fiscais a partir daquele momento. Ou seja, o Estado da Bahia, até agosto de 2017, ele tinha uma legislação tributária da parte de incentivo fiscal. Essa legislação, por exemplo, 80% de crédito presumido para determinado segmento, ela não pode ser modificada hoje de 80% para 90%. Você tem um óbice na legislação federal, com penalidades até grandes para o governador. Então, de 2017 para cá, você freou essa concessão de incentivos, alteração de incentivos fiscais, ou seja, foram colocadas na mesa todas as regras. Sim. E vamos seguir essas regras até 2032. Então, a gente hoje em dia já não ouve muito falar sobre guerra fiscal. Mas uma coisa interessante, você falando disso, dos incentivos fiscais, a relevância do imposto ela é tão grande, é um imposto tão significativo que ele determina onde uma empresa quer se instalar ou não. Então isso demonstra que o custo tributário na questão do ICMS ele é relevante. Então o Estado que dá um benefício maior, ele justifica que a empresa mude sua logística, mude sua operação, vá para locais que teoricamente não são atrativos para ela, tão Sim. somente em função da discussão do ICMS, do custo do ICMS naquele produto dele para a futura revenda. Perfeito, é exatamente isso. Se a gente for pensar como Bahia, a Bahia, ela, geograficamente, é um estado muito bem posicionado. A Bahia, por vocação, vamos dizer assim, natural, ela seria um estado que ela poderia ser bastante forte, mais forte ainda na área do comércio, porque ela tem 7 estados circunvizinhos, Sim. ou seja, com potencial clientes, e a Bahia é o estado com maior população consumidora. Então, um estado que tem mais de 15 milhões de habitantes. Para ter noção, Pernambuco tem 9. Então, nós temos realmente uma população consumidora, um potencial de consumo bem alto. E a localização geográfica é entre o Sudeste e o Nordeste. Ou seja, a Bahia é a porta de entrada logística para o Nordeste. E isso facilitou ao longo do tempo que o comércio e a instalação de centrais de distribuição atacadista, comércio eletrônico,
fosse atraída aqui para a Bahia. Isso foi natural. Sim. E hoje a Bahia se protege, porque com a guerra fiscal e você ter os 7 estados vizinhos, como nós temos uma população muito grande, todos os estados circunvizinhos da Bahia oferecem incentivos fiscais muito agressivos na saída interestadual. Ou seja, Sergipe para a Bahia é um exemplo para determinado segmento. A empresa vende com 12% de ICMS e somente recolhe 0,89%, menos de 1% do que foi destacado. Ou seja, é uma baita diferença tributária para essa empresa que se instalou nesse estado. Então, a Bahia, além de precisar ter a capacidade de atração de novos investimentos, ela precisa se defender também do que vem de fora para os empresários locais conseguirem trabalhar. Mas dentro disso aí, e você que está nessa vida diária aí no Sindiatacado, na ASDAB, como é que está o nosso estado do ponto de vista do ICMS? É um estado que nós temos o que evoluir? Qual é a grita do empresariado de uma forma geral, do comerciante de uma forma geral? Aonde é que estão os gargalos que a gente pode trabalhar aqui, que a federação pode trabalhar, do seu ponto de vista? Então, o estado da Bahia, ele, ao longo dos últimos anos, tem alguns pontos positivos. A legislação ela foi modernizada, vamos falar assim. A Bahia retirou muitos produtos da substituição tributária, que é um gargalo para o pessoal que é simples nacional. Porque para quem é simples nacional só te é péssimo. Interrompendo, a substituição tributária não foi um avanço do ponto de vista de arrecadação, não foi um grande trunfo da época lá de Rodolfo Tourinho, por exemplo, foi o grande troféu que ele vendeu para os comerciantes em geral pela simplificação da arrecadação? Sim, naquela época sim, você tinha esse modo, mas para as pequenas empresas, você cobrar um imposto todo na origem, ela é péssima. Do ponto de vista do caixa. Do ponto de vista do caixa. E quando você tem uma carga tributária muito alta, é onde nasce a sonegação. Então, a substituição tributária, a aplicação de margens de valor agregado, de pauta fiscal por parte da Secretaria da Fazenda, principalmente porque essas margens elas precisam ser revisadas com uma dinâmica muito forte, que ao longo do tempo hoje a gente tem uma dinâmica de comércio muito grande, e isso não vinha acontecendo. Então, o Estado percebeu que era melhor retirar determinados tipos de produtos da substituição tributária, porque ela dava uma maior competitividade ao pequeno empresário, porque ele ia comprar sem a AST, que era um custo para ele, principalmente se o cara for do Simples Nacional, que ele nem crédito de ICMS ele aproveita. E isso, a gente tem alguns exemplos, tipo bebidas quentes. A Bahia era, por pesquisa Nielsen, um dos maiores consumidores de bebida alcoólica aqui da região Nordeste. E um estudo feito à época mostrava que a Bahia estava entre os menores estados em aquisição formal de bebidas. Interessante. Então, você tinha um fator de sonegação fiscal muito grande nesse segmento de produto. E com a retirada desses produtos da ST, isso reduziu bastante e melhorou também para quem é pequeno empresário. Então, ao longo dos últimos anos, de 2015 para cá, o Estado da Bahia retirou várias linhas de produto, na parte de higiene pessoal, bebida, parte de alimentos. Então, você teve uma melhora nesse ponto de vista, tanto do ponto de vista do caixa, e competitividade para quem está aqui interno. Porque o comerciante ele passa a pagar o ICMS não mais antecipado, mas somente agora na saída efetiva da mercadoria. Somente na saída. E sobre uma margem real. Sim, não a margem estimada pela Cefaz. Isso, porque a margem estimada, presumida pela Secretaria da Fazenda, muitas vezes ela é perversa, porque ela está longe da realidade da ponta. E o mercado dinâmico, né? Que vai se adequando o preço no dia a dia, né? No dia a dia. Então, isso foi um ponto positivo ao longo dos anos, que isso vem acontecendo. Você tem pontos negativos da nossa legislação que continuam. O ICMS ele é um tributo complicado, ele é um tributo que precisa ainda de muita melhoria e simplificação. Se você for adentrar na parte de tributação de ICMS sobre farinha de trigo, derivados, combustível,
São produtos essenciais, né? São produtos essenciais onde a tributação de ICMS, além de ser muito alta, ela é extremamente complicada. Tanto que você não vê pequenas empresas nesse segmento. Porque a gestão tributária é uma loucura. E quando você tem uma gestão tributária difícil, a chance disso acarretar no futuro num auto de infração por um erro, não por dolo, mas por um erro de escrituração fiscal é grande. Então, você tira um pouco essa competitividade. Então, esse é um ponto que o Estado ele precisa olhar com carinho, nesse ponto de vista. Sobre a ótica, se você for pensar de atração de investimentos, ao longo do tempo a gente conseguiu copiar algumas coisas de Pernambuco. Foi feito esse benchmark em relação a Pernambuco, principalmente na área de comércio eletrônico, para modernizar a legislação do ICMS para o comércio eletrônico. Isso hoje já é uma vantagem. Nós temos uma equiparação tributária para atrair grandes projetos. Por exemplo, hoje a Bahia já é um centro de distribuição importante para o Mercado Livre. Sim. É um centro de distribuição muito importante para a Magazine Luiza, para a Casas Bahia. Os grandes cases de comércio eletrônico, né? São as grandes plataformas, né? Os grandes cases de comércio eletrônico. Então, essas grandes plataformas de comércio eletrônico, elas hoje têm uma base na Bahia, porque nós temos, além do polo consumidor, nós temos uma competitividade tributária que se equivale a Pernambuco, se equivale a Minas Gerais, a Goiás, Sim. Sob essa ótica do comércio eletrônico. Como o regramento da repartição do ICMS do comércio eletrônico ela foi pacificada, ou seja, o ICMS da diferença de alíquota vai integralmente para o estado de destino, consumidor, ou seja, se a Bahia vender para Sergipe, a Bahia fica com 12% do ICMS e Sergipe vai ficar com a diferença de imposto integralmente paga. Perfeito. E antigamente isso não era realidade. Então, os estados brigaram muito. A Bahia foi precursora nessa briga para poder repartir esse ICMS, porque São Paulo ficava com tudo. Sim. E os estados consumidores com nada. Então, esse foi um avanço, vamos dizer assim, da legislação e que hoje a Bahia tem uma competitividade boa nessa área. Sob a ótica de comércio e centrais de distribuição, nós hoje temos pouca competitividade para vendas interestaduais. O estado da Bahia ele não é um estado que incentiva muito as saídas interestaduais de mercadoria, ou seja, a Bahia como um polo de centrais de distribuição que vai atender outros estados, porque o nosso incentivo fiscal sempre foi muito voltado para as vendas internas, já que nós temos um público consumidor Sim. grande. Quando você eu fiz um estudo em 2017 ou 2018 com todos os estados do Nordeste, fazendo um mapeamento dos incentivos fiscais de cada estado e o que cada estado oferecia, tanto para a área do comércio, Sim. tanto na parte interna, das vendas internas, como para a substituição tributária, como para as vendas interestaduais. Com esse mapeamento em mão, você fica assustado como os estados como Paraíba, Alagoas e Sergipe foram extremamente agressivos na parte de saída interestadual de produto. Tanto que, se você for ver, a Paraíba hoje é um polo de distribuição grande aqui no Nordeste. Ou seja, muito produto, inclusive, vai para Paraíba para depois voltar para a Bahia. Uma jogada tributária. Uma jogada meramente tributária. Que no mundo moderno, a garotada jovem chama de cross-docking. Sim. Antigamente a gente chamava de troca de nota, né? Mas hoje em dia o termo técnico é cross-docking e isso ocorre muito, porque vale a pena você fazer a logística, a malha Sim. logística por uma diferença que chega a 10%. É muita coisa para o comércio. Muita coisa. Se ele tiver um custo logístico a mais de 2,5%, 3%, ainda se paga com sobra. Imagina. Então, esse é um ponto que realmente trouxe muitos projetos e muitos investimentos para Alagoas, Sergipe e Paraíba. E ficamos para trás. Ficamos para trás nesse ponto. Nos últimos anos, a gente avançou nessa atração de investimento
Porque a Bahia, e principalmente a Secretaria da Fazenda, viu, ó, a gente não pode ficar Sim. perdendo projetos para esses outros estados, porque não faz sentido, né? É natural. Estados infinitamente menores do que Menores. o nosso. E a própria associação, a própria ASDAB, o Sindicato de Atacado, ele tem um levantamento que as maiores centrais de distribuição da Paraíba são 5 vezes maior do que o maior da Bahia. Então foi uma distorção criada ao longo do tempo, e isso está sendo corrigido, mas é um processo que leva um tempo. Você for ver, o Ceará é um estado que se fechou. Por ele ser logisticamente final de rota, Sim. ele foi um estado que se fechou. Então o Ceará ele colocou todos os produtos na ST, 100% dos produtos estão na ST, tudo pago por antecipação, como eles chamam de carga líquida. O estado define, fala, olha, o copo, quando vier de São Paulo para aqui para o Ceará, ele vai pagar, ele está no rol de produtos onde ele paga 5% de ICMS. E ele paga 5% sobre o valor da aquisição da nota. Sim. De lá. E daí para frente não tem mais tributação. Encerra a tributação ali. Isso. É ótimo, sob o ponto de vista, se você for pensar em simplificação. De gestão. Perfeito. Porque você simplificou na entrada para o empresário, simplifica para o próprio caixa da Secretaria da Fazenda. Você só tem o ponto negativo de que essa determinação da carga líquida, você fica por conta da Cefaz. Sim. E muitas vezes... E você antecipa recurso também, sofre do caixa, né? Fora a questão do caixa. Você tem a determinação da carga líquida pelo órgão da Secretaria da Fazenda, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, você tem um lapso de tempo entre a realidade de mercado atual e a carga líquida. Esse reflexo. Então, determinado produto que o Estado está cobrando 10% de CMS antecipado, ele hoje não cabe mais esses 10% no mercado. Porque já mudou, você já teve uma mudança sobre esse segmento que impactou que hoje que 10% é muito. Perfeito. Então, falta isso essa adequação, né? Essa adequação. Sobre a parte de comércio eletrônico, todos os estados no Nordeste sofreram muito, principalmente os pequenos empresários. Porque o senhor Antônio, que tem uma loja de malharia, ou de confecção, ou de roupas no interior aqui da Bahia, ele sofre uma concorrência direta com um grande contribuinte de uma grande empresa dessa que está localizada no Rio de Janeiro e vende via comércio eletrônico. Sim. Essa é uma realidade que o Estado, como ferramenta tributária, ele tem como ajudar. O DIFAL é algo que ajuda, sob o ponto de vista de equiparação. Sim. Porque a gente sofreu, nos últimos anos, com a discussão do DIFAL. Desde 2015, com a emenda constitucional 87, você teve uma discussão, principalmente com essas grandes empresas, de que não iria pagar esse DIFAL. Então você tem um problema, o pequeno comerciante ele tem um problema da concorrência, Isso. Ele tem um problema da logística avançada daquelas grandes empresas. Isso. E ele ainda tem uma questão tributária envolvida nisso, né? Exatamente. Então é extremamente perverso para o pequeno empresário. Muito perverso. Então, tanto que o julgamento da parte do DIFAL, que foi um tema, acho que percorreu todas as mesas e as bancas de discussão jurídico e tributária em 2022, é exatamente sobre isso. Aí, se você for ver qual é a discussão atual, é a questão temporal. Sim. O STF, em 6 de fevereiro, agora já julgou e disse, é constitucional que os estados cobrem um DIFAL. Pronto, virou essa página. Você não tem mais essa discussão se é constitucional ou não. Sim. A questão é quando, né? A questão é quando. Existe uma divergência propriamente interna do STF. O próprio Alexandre de Moraes entende que não houve aumento de tributação e que, por conta disso, somente teria que se atender à anterioridade nonagesimal e que o imposto estaria sendo devido desde março de 2022. 22, exatamente. O Fachin acha que não, que houve um aumento da carga tributária e que isso teria que atender também à anterioridade anual e que somente seria devido a partir de janeiro de 2023.
todos os estados, quer dizer, a maioria dos estados, caçaram as liminares aqui. A Bahia também fez isso aqui. Sim. Você acompanhou. A Federação do Comércio está com um amigo escuro nessa DIN. Sim. A gente está lá também, a federação se posicionou lá, nós entramos com a petição exatamente defendendo de que só valeria a partir de 23. Isso. E o mais interessante nisso, Bruno, é que teoricamente o placar estava caminhando quando os governadores fizeram a gestão no Supremo, tiraram do plenário virtual, zeraram aquela votação e a votação começou agora novamente do 0 a 0. Do 0 a 0. Enquanto isso não virou, nós já estamos em 23, tá? Nós já estamos em 23. E aí você vai chegar para um questionamento de um empresário aqui para a Fé Comércio, ele pode vir pagar. Eu devo pagar agora a partir de janeiro ou tinha que ter pago a partir de março do ano 2022? A questão da insegurança jurídica continua. A insegurança jurídica está aí, continua no mesmo patamar. Então a gente vai ter, parece estar em abril, esse assunto ele é um assunto tão quente e importante, tanto para os estados como para o contribuinte, que em abril esse assunto vai ser julgado no plenário físico. Foi para o plenário físico. Do STF. Para que todo mundo faça seus votos lá no plenário. A gente já tem posicionamentos públicos, tanto do Alexandre de Moraes como do Fachin, em relação a esse tema, mas que é algo que é um contencioso, vamos dizer assim, grande. Uma bomba. Porque caso seja decidido que tenha validade a partir de março de 2022, nós temos um problema. Como é que vamos pagar essa conta? É um drama. É um drama. A federação se posicionou, eu acho que esse foi um movimento muito importante. Eu posso afirmar que é um dos temas mais importantes de 2023. É a decisão em relação a essa a tempestividade da cobrança do DIFAL. E a gente não pode nem esquecer, nem desprezar que, independente do ponto de vista jurídico, a gente tem repercussões políticas e econômicas que o Supremo leva em consideração. Então, o Supremo não julga somente do ponto de vista extremamente técnico-jurídico. Ele leva em consideração a repercussão econômica da decisão dele. E nós temos que saber que essa repercussão econômica para os estados será muito impactante. Sim. E o Supremo está atento a isso. Tanto que esse deslocamento do julgamento do plenário virtual para o plenário físico foi exatamente para atender aos pleitos dos governadores. Sim. Pela relevância da matéria e pelo impacto que isso causaria aos cofres dos estados. Eu fico pensando que não tem, nenhum contribuinte está preparado para fazer esse pagamento desde março de 2022. Não está. E ainda mais assim, Bruno, só interrompendo você, a gente está vendo aí um movimento de sofrimento dos grandes varejistas do país. Americanas, a gente está vendo problemas com Marisa, Tok Stock, hoje teve uma outra empresa de comércio de vestuário também grande. Então os grandes varejistas estão sofrendo e provavelmente os grandes varejistas estavam calçados com liminares. Perfeito. Ou estavam calçados em não pagar esse tributo. Então, se o Supremo decide efetivamente, pela exigência desse tributo desde 2022, essa situação do varejo, em que pese ser o grande varejo, que já está muito ruim, vai agravar ainda mais. Sim. Você vai ter problemas de liquidez, você tem problemas que, em função da crise das Americanas, os bancos elevaram ainda mais o custo financeiro. E é o custo financeiro que banca a operação da maioria desses grandes varejistas. Sim. Então é um problema grave que nós vamos enfrentar agora em 23 com essas grandes empresas que temos aí. E é um custo altíssimo. Provavelmente você está falando de Magalu, provavelmente você está falando de outras tantas que têm atuação nacional. Né? Nacional. E, assim, o que me preocupa, Sérgio, eu acho que é também a preocupação da federação, também muito forte, é porque quando você vai para essas grandes companhias, elas têm um assessoramento jurídico e tributário muito forte. De primeira linha. De primeira linha, preparado, está ali acompanhando de perto. Sim. O pequeno e médio empresário, não. Isso vai cair como uma bomba, realmente. E que não vai ser fácil a resolução. Esse é um problema que vai ter que ser administrado. Tem repercussões econômicas, como você falou. Mas os estados também, por outro lado, já majoraram o ICMS. Era isso que eu ia entrar. A gente ainda começou o ano com mais um aumento de alíquota aí, né? Eu ia entrar nessa pauta porque, assim, e a maioria dos empresários, de uma forma até leiga, vão falar assim, não, só foi 1%. Não foi 1%. Então, a gente, outro dia, estava numa reunião com o Rosenvaldo, que é outro membro nosso lá da CAT, atuante na parte do ICMS, que ele trazendo a conta de que não foi só 1%, é muito mais, né? Então, eu queria... A Fé Comércio se posicionou contra isso, nós fizemos uma publicação de um editorial nesse sentido, da inapropriedade do aumento,
do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de que os estados, teoricamente, principalmente o estado da Bahia, está com sobras de caixa. O estado está numa posição de caixa muito vantajosa, privilegiada, enquanto que o comércio está passando exatamente pelo momento oposto. Um momento em que a maioria se endividou na época da pandemia com juros de 2%, 3%, que agora está trabalhando aí com financiamento de juros de 14% ao ano. Então é uma situação de que o comércio está sofrendo muito e o governo vem piorar a situação. Então era bom você falar um pouco desse aumento que não é só de 1%, era isso que era importante. 1% já é muito, mas ele na verdade ele tem outros desdobramentos, né? É igual aquela frase, assim, não é somente pelo 1%. Não é somente pelo 1%. O 1%, ele na verdade não é 1%, são quase 6%, porque você está majorando de 18 para 19 e historicamente eu fiz esse levantamento. Desde 1988, você não tinha uma majoração de carga tributária tão grande no ICMS como ocorreu de 2016 para cá. Até 2016, nosso ICMS interno era 17. Ele foi aumentado para 18. E agora, em dezembro de 2022, para 19. Ou seja, nós temos em pouco mais de 5 anos um aumento de 2 pontos percentuais que equivalem a praticamente 15%, 10% de aumento. Né, um imposto extremamente gravoso, né? Caro. Quando você pensa em antecipação parcial, como você pensa em DIFAL, por exemplo, um produto vindo de São Paulo para cá, um produto nacional, com 7% de ICMS destacado, ele pagava 11% de ICMS de DIFAL e vai passar a pagar 12%. Esse é o problema do DIFAL. O DIFAL é maior do que a carga tributária que foi paga na origem. Então, ele é um volume de imposto muito alto. E esse 1%, ele representa 6% de aumento. Ele é um imposto também que ele tem repercussões, principalmente para a cadeia de comércio. Sim. Porque a tomada de crédito, nossa legislação atual, que incentiva o comércio, ela limita a tomada de crédito a 10%. Então, nós temos os nossos contribuintes e federados aqui, os sindicatos, que vão ter uma saída de ICMS com 19%, com uma redução para 11%, sim, e uma tomada de crédito somente de 10%. Então, hoje, a carga tributária ela foi tanto aumentada, majorada na saída, como não houve o reflexo na tomada do crédito. Ou seja, o empresário desse segmento ele foi penalizado 2 vezes. Efetivamente, a discussão não é de 1%. Não é de 1%. Esse é um ponto que realmente... E, assim, mesmo com todo o embate que a própria Federação do Comércio encabeçou em relação a esse ponto, não vi nenhuma sensibilidade por parte do governo em relação a isso, a flexibilizar, ou a se criar determinados tipos de benefício ou redução. Então, a partir do dia 22 de março, é importante que essa data, a partir do dia 22 de março... Que é aí que vai começar a grita, que é quando chega o aumento efetivo no bolso do contribuinte, né? No bolso do empresário, que aí vai começar a grita efetiva. Vai começar. E isso assim, você tem impacto em todos os segmentos, né? Então, impacto no preço. No preço, diretamente no preço. E isso vai, a partir de 22 de março, está valendo. Não tem, ou seja, na verdade, isso já existe. É o decreto desde 22 de dezembro, respeitando a anterioridade nonagesimal, o Estado já publicou que a vigência é a partir de 22 de março. Então, como você falou, os próprios empresários realmente vão começar a sentir isso nesse mês agora de março e vamos ter reflexo no custo, nos preços e num momento extremamente delicado. Extremamente delicado. Como é que você vê a nossa CAT trabalhando aí com a Serfaz? O que é que você está vendo aí para esse ano de 23? Eu vejo a Câmara de Assuntos Tributários, ela tem uma atuação bem importante, né, aqui dentro da FEComércio e estamos tentando fazer um agendamento, tentando criar uma agenda propositiva com a Secretaria da Fazenda, com o secretário da Fazenda, com os membros da Secretaria da Fazenda, para que a gente possa encurtar essa distância entre o contribuinte e o órgão fiscalizador,
que muitas vezes os empresários enxergam a Cefaz apenas como o lado mal da coisa. Nós aqui temos que fazer esse trabalho de trazer a percepção prática do contribuinte para dentro da Secretaria da Fazenda. E a contrapartida, fazer a leitura teórica da legislação para os contribuintes, que é uma coisa difícil, porque a maioria dos empresários, eles não se atentam tanto à parte tributária. Essa é a verdade. Se não fossem os contadores, como dizer assim, fizessem esse filtro e esse repasse de informações, essa análise iria ser realmente um caos. Hoje a Secretaria da Fazenda, eu vejo que existe uma boa vontade em relação a criar essa agenda propositiva. No ano passado já tivemos superintendente da Cefaz aqui na federação, sim. Trazendo um pouco das novidades, o que estavam sendo implementados, os investimentos que estavam sendo feitos. Até na parte de internet, de atendimento digital, né? De melhor acessibilidade ao contribuinte, né? Eu que lido com a Cefaz há muitos anos, eu posso dizer que melhorou bastante essa questão do atendimento digital, protocolo de processo, registro de pedidos, tudo isso por parte da Cefaz, acho que melhorou bastante. O que eu acho que ainda existe essa lacuna é na interlocução entre a Secretaria da Fazenda e os contribuintes sobre o ponto de vista prático. Porque toda a tomada de decisão que a Cefaz faz de alteração de legislação, é óbvio que ela não tem 100% do conhecimento do efeito disso na ponta. E é esse trabalho que a CAT vai tentar fazer de demonstrar para ele que também não é somente o 1%. Então esse eu acho que é um dos nossos objetivos esse ano aí, com você capitaneando. Como a gente está falando aqui basicamente para empresários, Bruno, e o ICMS, como você começou o nosso bate-papo, é um tributo de relevância financeira muito grande para o impacto na empresa em si. A pergunta que todo empresário faz: vamos ter refis? Você está sabendo de alguma coisa? O que é que tem aí de previsão de algum tipo de refis? Porque nós temos um problema de endividamento. Nós tivemos um problema de pandemia, em que o Estado nós não conseguimos, em que pese diversas reuniões que nós fizemos à época, na antiga presidência do presidente Carlos Andrade, a gente tentou várias vezes uma reunião, uma gestão em cima disso, mas nós não conseguimos sensibilizar a Cefaz da necessidade de um refis. E a gente continua com a nova presidência agora, com o presidente Kelson, nessa mesma toada da necessidade de um refinanciamento de dívidas para que o contribuinte volte. A gente está tendo agora um refinanciamento bancário, porque os bancos passaram a entender de que os contribuintes, eles precisam estar com o nome limpo, eles precisam estar adimplentes para que eles voltem a consumir. Perfeito. E o Estado precisa sensibilizar de que os contribuintes, comerciantes, empresários, precisam estar com o nome limpo para voltarem a produzir e voltarem a gerar mais ICMS para o Estado. E você tem alguma informação, alguma boa notícia para a gente disso? Olha, em dezembro o Estado abriu 2 programas desses de refis, mas com um efeito prático bem pequeno. Extremamente limitados, né? Muito limitado, ou seja, você teve um foco voltado à questão do fundo de pobreza para contribuintes industriais, que não afetava o comércio diretamente, e você teve um refis com relação a multas, sim, que são autos de infração e notificação fiscal pequenas. Não tem de grande relevância, mas tanto que quando nós conversamos com os contadores e com as empresas, a adesão ela não foi tão significativa. Né? Então, eu vejo capacidade financeira do Estado para se fazer um refis, mas eu não estou vendo no curto prazo nada nessa direção. Eu vejo que esse é um ponto que vai ser necessário. A deterioração da capacidade financeira das empresas ela está sendo nítida. Você teve uma deterioração na demanda, na majoração tributária. A gente tem problemas com relação à restituição de impostos, tanto que como você lida com PIS/COFINS, ou seja, como ICMS também, você tem uma fila de processos aí com restituição, que é algo que a gente não vê essa dinâmica acontecer, ou seja, o contribuinte pagou a mais ou houve um pagamento a maior e esse processo de restituição ele acaba demorando.
E a gente não estou vendo, no curto prazo, pelo menos nenhuma sinalização da Secretaria da Fazenda em relação à Refis. É interessante, Bruno, eu estava outro dia conversando com um político aqui do Estado, ele comentou, o Estado não faz Refis porque ele está com sobra de caixa. Em função dos repasses que teve aí no decorrer da pandemia, a questão do precatório do Fundeb, uma série de situações, e que o Estado está com conforto de caixa, efetivamente. A minha análise é diferente, é exatamente esse conforto do ente arrecadador que daria a possibilidade de fomentar o comércio. Eu vou aproveitar que eu não vou sacrificar tanto o meu caixa e vou recuperar essa receita extraordinária e vou possibilitar para aquele empresário que está na ponta, sim, claro, a adimplência, a regularização tributária dele, e ele vai voltar a trabalhar e voltar. Então é um pensar um pouco diferente, não é fazer o refis quando o Estado está precisando de dinheiro. Sim. É aproveitar um momento favorável e incentivar que os contribuintes se regularizem e volte a aumentar a arrecadação, porque eles vão voltar a trabalhar. Então eu acho que a gente tem essa demanda aí com o presidente Kelson e dessa nossa tentativa de pauta com a Cefaz de levar essa nova visão para o Estado para a gente ajudar os empresários de uma forma geral. Não, esse ponto de vista que você levantou é o ponto de vista correto. Só que, infelizmente, a gente não vê isso ao longo do histórico, né? O momento de refis foi sempre nos momentos de maior dificuldade de caixa que o Estado teve, queria, vamos dizer assim... Muito político. Ou limpar aqueles processos que tinham judicialização já muito antiga, ou fazer realmente num final de ano, sim, alguma coisa que fosse para poder levantar recursos para o ano seguinte. Essa visão que você trouxe para mim é a visão correta que deveria ser seguida. Bruno, já estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, mas a gente tem que falar do futuro. Você está acompanhando de perto, você é um cara que está aí participando das conversas sobre reforma tributária. O que é que você enxerga se essa reforma passa? Qual é a reforma que vai passar? Porque nós temos vários tipos de proposta. Sim. Qual é o impacto disso no ICMS? Ou seja, o ICMS vai ser um tributo que vai ser excluído dessa operação? Nós vamos ter que tipo de tributação em substituição ao ICMS? E o que é que você enxerga do futuro mesmo do imposto aqui, não só do ponto de vista do Estado, mas como do ponto de vista da própria federação? Esse é um assunto praticamente mítico, né? Você falar em reforma tributária, a primeira vez que eu ouvi assim, com chance de acontecer, foi no primeiro mandato do presidente Lula, acho que em 2004 para 2005, que houve realmente um movimento, vamos fazer, vai acontecer. Estamos em 23, né, amigo? Estamos em 23. E a reforma tributária proposta naquela época não é tão diferente do que é proposto hoje. Em 2019, quando estava no ápice da discussão da PEC 45, eu até fui para Brasília, participei da sessão da CCJ que aprovou a PEC 45 na CCJ, se saiu dali com um sentimento de vitória muito grande. Sim, sim. O próprio Bernard Api, que hoje é o coordenador do governo atual, ele estava presente, ele fez uma apresentação. É de autoria dele, não é isso? É de autoria dele, do Instituto. E, na época, se saiu todo mundo muito satisfeito, a coisa vai andar e tal, e passou na CCJ, que era um crivo muito forte. Ou seja, você tinha assim, um sentimento de que aquilo ia realmente avançar. Não avançou, veio a pandemia, o assunto morreu, houve a mudança de governo e agora se está voltando a mesma discussão com relação à reforma tributária sobre o mesmo arcabouço legal que é a PEC 45. A PEC é ruim? Não, a PEC ela é uma PEC que moderniza realmente. Você cria uma junção, vamos chamar assim, dos impostos, o que, do ponto de vista do contribuinte, ela é bem positivo, porque você simplifica o pagamento, você tem uma previsibilidade de formação de preço e de custo, que hoje isso é difícil. E esse chamado IVA, dentro dali da reforma tributária, que é esse imposto sobre o valor agregado da cadeia, ele é o que se usa nos Estados Unidos, se usa na Europa, é um modelo já mais ou menos conhecido em outros estados, em outros países. Seria o ICMS mais modernizado?
seria um ICMS mais modernizado e centralizado. Certo. Vamos pensar dessa forma. E quando se fala nessa centralização é que está todo o problema político. Que é a questão da federalização do nosso país, né? É a federalização. Se o Brasil é um país muito grande, é fácil você falar de IVA em Portugal, Sim. na Espanha, em países pequenos, mas o Brasil com a distorção regional muito grande, de realidade econômica, de realidade corporativa, empresarial, totalmente diferente, e agora já se chama de IVA dual, que é um IVA onde a parte referente ao que se chama como se fosse o ICMS, vou simplificar dessa forma, ficaria sob a gestão dos estados e a outra parte do imposto sob a gestão federal. Mas você começa a criar penduricalhos, né? Penduricalhos. E esse é um ponto que os próprios estados e as secretarias de fazenda, elas não querem perder essa autonomia sobre o seu maior imposto. Esse é um ponto assim nevrálgico ali da parte política, né? Você não vai, os estados não querem perder isso. Hoje você já tem o Simples Nacional já é um IVA dual, sim. Certo? Ele já é um repasse de receita do governo federal para os governos estaduais. Por outro lado, para os estados aqui no Nordeste, você perde uma capacidade de gestão do imposto como ferramenta de atração de investimento, assim, totalmente. Nós vamos perder a possibilidade de estar concedendo incentivos fiscais, diferimentos, redução de base de cálculo, e isso tudo acaba perdendo a gestão tributária do Estado sobre a atração de investimentos e, vamos dizer assim, eu quero focar em estimular determinado setor, seja ele qual for, de celulose, de comércio, o que seja, essa gestão não ficaria mais sobre o Estado, e sim sobre uma ótica de fundos de desenvolvimento regional. Então, ontem teve a primeira reunião do grupo de trabalho da reforma tributária e eles já agendaram para a próxima semana, salvo engano, dia 8 de março, para se fazer a reunião. Já foi aprovado o cronograma, onde o cronograma apresentado ontem, ele estima que no dia 16 de maio a reforma esteja aprovada no Congresso, na Câmara, esteja aprovado na Câmara. E na semana que vem eles vão receber o Bernap, vão apresentar o cronograma, vamos dizer assim, processual legislativo para o Bernap e partir para os trabalhos internos de colocar, vamos dizer assim, pegar realmente o projeto e sair. Botar para andar, né? E colocando isso para andar de forma efetiva. O que eu vejo em Brasília é realmente uma vontade de fazer isso acontecer. Eu só não enxergo como factível o prazo. Ou seja, a gente ter algo resolvido no primeiro semestre de 2023 é praticamente impossível. O problema é que no segundo semestre a gente começa a ter problema de eleições municipais, né? Aí já é uma outra discussão, né? É uma outra discussão. Eu acho que a discussão ela vai passar por esse ponto, tanto do ponto de vista legal, constitucional, mas sobre os efeitos também práticos para os estados e para os contribuintes. Então, hoje, nossa legislação, seja ela de ICMS, seja ela federal, ela é muito segmentada. Ou seja, você tem tributação diferente para a indústria de bebidas, você tem diferente tributação para o comércio eletrônico. Então, você tem um mundo de legislação específica. Essa uniformização é um passo positivo. Mas qual o efeito dessa uniformização na prática e na ponta, seja para o consumidor final, seja para o empresário? Esse realmente é um tema de discussão subjetiva e que cada tributarista que eu vejo falando, ou político ou deputado, tem uma opinião diferente. Então, até como sugestão para você, Sérgio, esse é um tema que valeria a pena você trazer para um podcast da CAT aqui para discutir, porque realmente tem um efeito muito grande. O ano vai ser desafiador nesse particular. Eu acho que a questão da reforma tributária ela merece total atenção dos empresários. A FEComércio está atenta. Nós temos aí já algumas
possibilidades de eventos, possibilidades de atração de pessoas que entendam sobre a reforma tributária e que nos traga realmente o panorama que vai ser o nosso futuro. A gente está caminhando para onde? Qual vai ser o futuro da tributação? Da forma como você colocou, o tributo ele é um peso relevante na tomada de decisões empresariais. E você saber quanto é o custo final do seu produto em função do tributo é muito relevante e é muito tênue entre o prejuízo e o lucro. Perfeito. Então a gente precisa estar atento e certamente a FEComércio vai estar atento nisso aí. Perfeito. Bruno, eu agradeço. Nosso bate-papo aqui rendeu. Eu acho que a gente atingiu o objetivo da tributação sem complicação, que é o nome do podcast. E agradeço muito a sua presença, o seu bate-papo para explicar um tributo complexo com tranquilidade e com detalhes que permitiram a todos ter acesso a uma informação de qualidade, a uma informação transparente, que ajude o empresário, que ajude os contribuintes em geral a tomada de decisões em relação ao imposto. Eu que agradeço, espero ter tentado transparecer aí e quebrar um pouco o imposto, o ICMS, de forma que o empresário ele possa entender e principalmente todos esses temas que nós tratamos aqui de maneira mais simples e que esse ano de 2023 a gente possa avançar nessas pautas que nós trouxemos aqui e agradecer a você mais uma vez o convite. Sigo à disposição da Federação e da CAT. Muito obrigado, um abraço a todos.